Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais um dia, trazendo uma história maravilhosa daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Vamos lá para o nosso episódio de hoje, de Novos Começos? E o nosso convidado de hoje, gente, pensa num homem de um coração bom. Literalmente, né? Nosso amado amigo Samuel Duarte. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. É muito prazeroso estar colocando o meu testemunho, né, em prática. E eu creio que através desse testemunho nós vamos alcançar bastante vidas para o Senhor. Amém, com certeza. Vocês vão entender por que eu falei que ele tem um coração bom, gente. Vocês vão concordar comigo. Bom, o nosso podcast, o nome do nosso podcast é Novos Começos. E por isso eu gosto sempre de começar perguntando como é que foi o seu começo com Jesus. Quando que ele te encontrou, né? Como que você foi encontrado por ele? Eu me converti em 92. Na realidade, a minha esposa, Jaqueline, né, ela foi primeiro para o Senhor e eu tinha uma certa barreira. Levava ela à porta da igreja e deixava ela, não me opunha de forma alguma, mas eu não entrava, porque havia uma grande barreira, né? E isso por um tempo. Aí até cheguei um dia que ela falou, você vai me levar na igreja hoje? Eu falei, não, hoje eu vou à igreja com você. Né? E foi lá que eu levei ela na igreja, nós entramos e ali eu senti que não era aquilo que eu pensava. Né? E foi um culto maravilhoso e naquele dia eu aceitei a Jesus, né? E era uma pastora que veio ministrar e ali tocou ao meu coração e eu aceitei a Jesus. Era uma sexta-feira, na terça-feira eu já estava na igreja novamente e foi algo tremendo. E de lá para cá estamos firmes na presença do Pai. Amém. Na sua concepção, assim, quais foram as maiores mudanças que aconteceu na sua vida depois que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador? São muitas, né? São muitas, porque você viver no mundo e viver, né, para o Senhor é algo muito tremendo. Você vê a diferença, é claro, passamos por lutas, passamos por aflições, mas vencemos, porque sabemos, né, ali é totalmente diferente, totalmente uma vida no mundo e uma vida em Cristo, né? É totalmente diferente mesmo. A gente vê algo assim, o trabalhar de Deus na nossa vida, tanto na vida familiar, como na vida, no seu trabalho, em tudo, Deus agindo, né? É tanto que foi o início de 90, eu sou casado desde 90, 34 anos, né? E você vê a cada momento o Senhor trabalhando neste casamento, na vida, nos meus filhos, né? Tem um milagre também de um primeiro filho que nós perdemos e, enfim, algo que Deus trabalhou. Não é só o milagre que nós vamos falar, mas por quê? Nós perdemos um filho com 3 anos e o Hospital São Paulo, fizemos vários exames, ele veio com problema e faleceu com derrame na pleura. E fizemos os exames no qual os médicos falavam que a gente não poderia ter mais filhos. Ele já tinha 3 anos quando isso aconteceu? 3 anos. E a Jaqueline não poderia mais engravidar e quando nós perdemos o Danilo, ela estava grávida de 5 meses. Nossa! Do Samuel Júnior. E ela já tinha perdido mais um aborto, né, uma criança. E naquela preocupação, a gente já convertido. E Deus simplesmente falou,
quando meu filho faleceu, ele falou, esse eu estou recolhendo, porque ele é meu. Mas esse que está no ventre, né, é o que vai vir com saúde. E aquilo deu uma paz para nós. E aí nasceu o Samuel Júnior, depois o Mateus, enfim. Aí eu falei, vamos... Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, foi algo comprovado pelos médicos que nós não poderíamos mais ter filho. Então, primeiro milagre são o Mateus. São 2 já, né? Não podia ter filho, e aí vieram 2, né? E aí eu tive que operar para não vir mais. Uau, né? Glória a Deus. Isso é muito tremendo. No decorrer de 92 para cá, é algo que foi acrescentando em nossas vidas. Então, lá atrás, a gente olha o trabalhar de Deus, o que Deus, né, fez em nossas vidas. Isso é tremendo. Glória a Deus. E aí, na época você já seguia a carreira militar? Sim. Você acha que, quando você falava assim, eu não me opunha, mas eu tinha uma resistência, você acha que, às vezes, uma pessoa que está nesse ambiente e ela vê tanta coisa, às vezes ela fica um pouco desacreditada mesmo, né? Olha, é um trabalho que é difícil, porque é uma profissão complicada para você estar na presença de Deus e estar trabalhando nessa função. Mas o que eu vejo em tudo isso, porque por muitas vezes Deus, né, nos guardou. Eu creio. Ele nos livrou muitas vezes, não só, né, se eu for falar muitas vezes, Deus nos livrou ali na profissão. Ele nos guardou. Então, eu não via, assim, questionamento em cima disso, né? Sempre levei a minha vida era ali, o pessoal sabia que, né, eu era cristão. Então, tudo isso é gratificante em relação a Deus, porque eu conhecia quem sempre estava à frente da minha batalha. Amém, com certeza. Isso é muito importante para nós, né? E aí você começa com algumas experiências, que daí a gente vai entrar na área do coração. Você começa com algumas experiências pessoais. Já tinha tido uma, que era um coração emocional, Sim. perder um filho, mas agora tem uma experiência física. Como é que foi essa primeira experiência? O que aconteceu? Eu aposentei em 2015, né? E continuei trabalhando no secular. E numa certa ocasião, tudo tranquilo, caminhada, exercício, a gente sempre se cuidava, porque tinha os exames anual que tinha que apresentar junto ao médico, né, da UIS. E eu comecei a sentir uma dor no peito, mas já venho de um processo de diabetes, mas sempre cuidando, enfim. E eu senti uma dor, eu falei, muitas vezes é gases, e passava. Aí eu saí um dia, eu e a Jaqueline, para fazer uma caminhada, e voltamos, no meio do caminho eu parei, senti uma dor forte, aí ela ficou assim, e voltamos para casa, mas eu nunca imaginei que era coração, porque sempre nos exames, normal, não tinha problema de pressão. E naquele dia eu estava fazendo uma manutenção no terreno, na parte de baixo da minha casa. Tinha 2 rapazes trabalhando, aí eu vim, tomei a medicação, tomei um café e desci. E ali, o calor, eu comecei a passar mal, aí parei, sentei um pouco, aí deu o horário do almoço, dos meninos que estavam me ajudando, eles subiram. E eu fiquei sozinho naquele lugar. Sozinho não, porque Deus estava comigo ali. Amém. E eu peguei o facão, fui derrubar uns bambus e ali eu vi tudo escurecer naquele momento e me segurei e falei, meu Deus. E levantei, fui mais à frente e caí de novo.
eu só senti o tempo de falar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados e me acrescenta os dias sobre essa terra. E ali eu respirei e comecei a pegar forças novamente. Eu demorei mais ou menos 30 minutos para subir até onde estava a Jaqueline. Aham. E quando eu cheguei ali na área da churrasqueira, suando muito, ela falou: o que você tem? Eu falei: eu estou passando muito mal. Ela falou: pô, você não se alimentou, já passou do horário e tal. Eu falei: não, eu estou passando muito mal. Entrei dentro do banheiro, tomei um banho gelado e pingava muita água. Aí eu falei: me leva no hospital que eu não estou legal, muita dor no peito. E ali ela já pegou o carro e saímos em direção ao hospital. E na hora que eu cheguei no hospital, ela me colocou na cadeira de roda e nós descemos. E logo na frente, assim, já estava o médico. Falei: Samuel, o que está acontecendo? Eu falei: muita dor no peito, muita dor no peito. Aí ele já me encaminhou para fazer os exames, né, o eletro e tal, e eu estava infartado. Nossa. Com uma pressão a 7/4. Nossa, Deus. E não estava. Só que ali era só um atendimento de emergência, porque meu convênio era em Atibaia. Eu falei: não, precisa da autorização do convênio para poder prosseguir. Aí o médico falou: não vai dar tempo. Eu vou sem autorização, nós vamos operar ele. Eu subi para o centro cirúrgico, fiz o procedimento, né? Eu estava com praticamente 3 veias entupidas. Uau. Eu estava com 95%, né, das veias comprometidas. Nossa, Deus. E ali eu vi a mão de Deus, porque naquele momento eu estava tranquilo, assim, suando, né, a pressão, mas eu não estava preocupado na situação, porque eu sabia quem estava comigo. Amém. Naquele momento, né? E ali a Jaqueline desesperada, tal, conversando, e o médico falou: olha, reúna, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Reúna a família, né? Reúna a família, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Pode ser que ele reaja ou pode ser que, né, a gente temos que ver o pior. E ali chegou os meus filhos, chegou até os meus netos, né, o netinho chegou junto e tal, e eu naquela maca, vi todos eles e subi para o centro cirúrgico. Mas a mão de Deus foi algo assim impactante. Amém, glória a Deus. E o médico falou: olha, Samuel, imagina você sair, colocar um carro na estrada e chegar no meio do caminho, o motor desse carro parar e você chegar ao seu destino mesmo com esse motor parado. Isso foi você. Você chegou aqui praticamente a zero. Mas não sei, mas na ideia dele, eu não sei o que aconteceu, mas você chegou aqui. Aí depois dos exames, né, que ele fez tudo, fez o eco, ele falou: e outra, a sua veia do lado direito, ela estava totalmente entupida, não tinha passagem. E ele não falou, ele falou: o anjo, você é um rapaz iluminado, porque o anjo criou uma nova veia, né, do seu lado direito, onde pôde ter a circulação normalmente, né? Aí colocamos os stents, tal, fizemos a cirurgia, eu fui transferido para o meu convênio, fui para a UTI, ficamos, mas algo que totalmente a mão de Deus. Quando a gente fala de milagres criativos, né? Às vezes a gente não entende o quanto Deus é poderoso para fazer o impossível. Criar uma veia onde não tinha como, né? E ali o que ele falou: Samuel, porque já estava comprometido o lado esquerdo e uma das veias do lado direito também já estava comprometida. Então isso aí não foi
após a cirurgia, foi antes da cirurgia. Só que foi detectado depois do exame, né, da eco, tudo certinho, que deu ali um novo caminho, né, para a corrente sanguínea chegar até o coração. Ah, glória a Deus, que bênção, né? E aí, graças a Deus, você continuou com vida normal, processo de recuperação. Tranquilo. E aí vem o segundo infarto. Por isso que eu falei que ele tem coração bom, gente. São 2 infartos. 2 infartos. Então, no segundo, eu estava indo para São Paulo, né? Levar a minha sogra. E quando eu cheguei na porta da casa, eu senti uma dor. Já no caminho, eu dirigindo à noite, né? Num sábado. Isso depois de quanto tempo do primeiro infarto? 1 ano e meio. Nossa. E aquela dor do lado direito, uma dor forte, mas eu falei, mais uma vez, não é nada, né? Enfim, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vou subir porque eu tô com dor e eu vou descansar. Chegou de São Paulo, chegou em Bragança. Não, eu estava em Bragança, eu fui para São Paulo. Quando você chegou lá. Então você foi todo o trajeto sentindo a dor. Sentindo a dor. Senhor Jesus. Aí eu subi, deitei e fiquei quietinho ali e aquela dor foi aliviando, eu dormi. Pela manhã, tomei o café, almoçamos, dormi novamente. Quando foi umas 5 horas da tarde, eu falei, vamos embora? Já estava um pouco menos a dor, eu falei, vamos. Aí eu vim embora. Quando chegou em Atibaia, eu falei, eu vou passar aqui no hospital para ver o que é essa dor. Que eu entrei, aí informei que eu já era infartado e tal. Aí o médico ficou assim, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo agora uma pequena dor do lado direito. Ele falou, mas quando começou isso? Ontem à noite. Ele falou, mas você só veio agora no hospital? Eu falei, porque eu estava em São Paulo e tal. E aí eu fui fazer os exames. E realmente eu já estava infartado. Meu Deus. Mesmo. Aí foi aquela correria novamente, exames e tal. Fui para o centro cirúrgico novamente para colocar mais 2 stents. De novo? Você foi de novo para... De novo, fiz o mesmo procedimento e algo assim também que a mão de Deus, porque eu tinha infartado no sábado, dirigindo. Pois é, por isso que eu te perguntei onde você estava, porque você imagina, você está na estrada, olha o perigo, né, disso acontecer no meio do caminho, poder acontecer um acidente. Exato. Né? Quanta coisa pode acontecer ali? E aí, eu cheguei lá, o médico, não, vou internar, como que pode um negócio desse? Ser infartado, tinha que procurar o médico e tal, mas eu não vi a preocupação, não vi assim, sabe? E normal, cheguei, deitei, dormi, acordei com dor ainda, almocei tranquilo, descansei novamente para poder vir embora. Então, tudo isso é o cuidado de Deus, porque eu poderia ter zerado ali na hora, dirigindo o carro, na estrada, você entendeu? Movimentação, força, enfim, mas Deus, mais uma vez, me guardou. Amém. E fizemos a cirurgia, tudo graças a Deus, colocamos os stents lá e vim embora para casa, vida normal. E graças a Deus, né, fiquei bem. E aí, não bastasse 2 infartos. Se não bastasse 2 infartos, eu tratava com o médico em Atibaia, meu cardiologista. E eu falei, tá muito longe Atibaia e tal. Isso já passando praticamente mais 1 ano. Do segundo infarto. Aí eu falei, eu vou trocar de cardiologista. Aí procurei um cardiologista bom aqui em Bragança, que é o Dr. Flávio, né? E ele pegou todos aqueles exames, 2 horas de consulta no consultório, desde o começo, contando toda a minha história, enfim. Aí ele pegou um dos exames que eu já havia feito, ele falou, mas eu estou vendo um negócio aqui meio estranho. Eu vou te pedir uns exames, você faz esses exames e me traz, tudo bem? Você está bem fazendo os exercícios físicos diários, natação, enfim. Aí
demorei uns 3 meses para poder fazer esses exames. Aí quando eu fiz o exame, levei para ele, ele falou, realmente o que eu suspeitava está acontecendo. Ele falou, eu vou te pedir agora um outro exame, que é um cateterismo. Você não está sentindo nada? Eu falei, nada. Como que está a atividade? Normal, minha vida está normal, doutor. E eu estava num auge bom, né, de caminhadas, educação, né, física, enfim, estava cuidando do corpo. Aí fui fazer esse cateterismo. Aí quando eu cheguei lá, o médico que me atendeu pela primeira vez, ele falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Que ele pegou o exame, ele falou, meu Deus. Aí ele foi, fez o cateterismo, ele falou, cara, não se mexa. Samuel, não se mexa. Isso lá em Atibaia. Falei, o que está acontecendo, doutor? Ele falou, nossa, você está com 95% da sua artéria entupida. Meu Deus. O que aconteceu? O primeiro stent, na bifurcação da artéria, ela entupiu. Então não tinha como ir para frente, nem para trás, não tem como tirar. Aí ele falou, só cirurgia. Mas você não está sentindo nada? Eu falei, não estou sentindo nada, doutor. Aí ele ligou para o cirurgião, falou, ele não estava em uma cirurgia na Beneficência Portuguesa. Ele falou, como ele está? Ele falou, aparentemente ele está bem, pressão boa, tudo certinho. E não tinha como o médico estar lá, né? Ele falou, libera ele, fala para ele ficar quietinho, não fazer nenhum tipo de esforço, não fazer nada, continuar com a medicação que ele está tomando e vamos remarcar uma avaliação com ele. Só que isso era quarta-feira e o médico só atendia na outra quarta-feira. Nossa vida. Então, quer dizer, eu fiquei uma semana ali, praticamente, né? Não podia fazer nada. Nada, mas não estava sentindo nada. Não. Normal, pressão boa, tudo certinho. Falei, mas como que pode? Então aí é onde que a gente vê o trabalhar de Deus. Porque eu estava em paz, eu não me apavorei. Falei, Deus está no controle, Ele está à frente. Porque desde o primeiro, segundo, e agora eu estou indo para o terceiro, aí na quarta-feira chegou, eu passei com o cirurgião, ele falou, realmente nós vamos ter que te abrir. Nós vamos ter que fazer aí um procedimento, vou abrir para trocar essa artéria. Aí pediu mais um exame, ele falou, eu vou marcar, só que não daria para fazer na quinta-feira. Aí marcou a internação para outra quarta-feira. 15 dias. 15 dias. Aí eu internei na quarta-feira, fiz todo o procedimento e na quinta-feira eu entrei no centro cirúrgico, né? E interessante que Deus preparou tudo, né? Até porque não tinha ninguém ali que poderia estar em comunicação com a Jaqueline. E Deus preparou, né? O Márcio, que era o instrumentista ali no hospital. Então ele falou, não, fique em paz, né, com ela, vá em paz, porque eu creio que ele está em boas mãos. O médico é um ótimo profissional e ele está em boas mãos, né? Mas em boas mãos, nas mãos de Deus, Amém. né? E quando eu entrei naquele centro cirúrgico, o médico tinha preparado uma cirurgia para 16 horas. Quando chegou no momento ali, ele mudou a cirurgia. Uhum. Aí ele falou, Samuel, como que você está? Eu falei, doutor, eu estou na certeza, porque eu sei que Deus preparou o Senhor para me tocar. E ele falou, então, vamos lá? E aquela cirurgia durou 4 horas, porque ele tirou a mamária, né? E preparou, mas o centro cirúrgico tinha até o coração artificial ali naquele momento, porque poderia ser que eu não voltasse. Mas a partir do momento que o anestesista veio, eu dei um glória e falei, Deus está comigo. E ele aplicou e depois de 4 horas
eu acordei dando glória a Deus e aleluia, né? Então foi algo que chocou aquele centro cirúrgico. O modo que eu entrei e o modo que eu saí ali, né? Então, é como se eu entrasse ali num sono e depois acordasse tranquilo, não senti nada, porque eu estava na certeza que ali Deus estava preparando tudo. E eu lembro, a gente acompanhou uma parte de tudo isso, né? E eu lembro que essa era a sua fala, né? Quando a gente ia orar, você falava assim: eu estou na certeza. Eu estou na certeza que o Senhor está comigo. E isso é tão importante, porque por que eu acho tão válido a gente compartilhar isso? Primeiro porque não é todo dia que você ouve alguém dizer: olha, Deus criou uma veia nova. Sim. Poxa, o Senhor continua operando. E também porque Deus tem suas formas de fazer milagres, e algumas dessas vezes nós vamos passar pelas mãos de profissionais, exato, nas mãos dos médicos, e algumas vezes o Senhor nós vamos ser tocados e aquela cura sobrenatural vai acontecer. Mas às vezes essa cura vai vir através de outros processos, mas nós vamos ver a mão do Senhor ali. Então, quando a gente olha para essa história, quantos livramentos a gente vê, né? Exato. O livramento de você estar super bem e de repente passar mal sozinho. E então olhar para toda essa circunstância que podia não sobreviver, como o médico falou: olha, reúne a família, mas também quando olha ali e fala: poxa, mas o que aconteceu aqui? Veio um anjo, realmente foi, né? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, né, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e a gente vê esse agir de Deus. E aí a gente vê um segundo infarto, com você numa pista, com o livramento do Senhor, que passa ali por desencargo de consciência e está infartando de novo, e a gente vê uma terceira vez com o Senhor entrando com uma intervenção de algo que você nem imaginava, que você estava super bem, e aí de repente você nem passou mal, não passei mal, sentiu dor, não senti dor. Quer dizer, Deus ali, ele usou a vida, né, do Dr. Flávio para descobrir um exame que eu havia feito há 1 ano atrás, e ninguém observou aquele detalhe daquele exame. Né? Poderia até ter observado, mas tipo, passou a medicação, vai melhorar, não vai, mas no decorrer desse 1 ano não melhorou. Foi piorando, foi fechando. Quer dizer, se eu não tivesse feito essa troca, né? Se Deus não tivesse assim trocado do nada. Sim. Vamos falar do nada, porque o médico que me atendia era muito bom, né? De repente falar: não, está muito longe, eu vou vir para Bragança. E Bragança e Atibaia é muito perto, né? Perto. Teoricamente você não teria motivo para isso, né? Exatamente. Então tudo é o trabalhar de Deus. E Deus sabe porque Ele, né, me guardou até aqui, né? Eu vejo que Ele tem um propósito na minha vida, né? Em relação a tudo. Eu creio que quando chegar a hora, nós vamos, mas eu tenho que cumprir. Uma coisa é fato, você está com o coração bom, né? Bom. Jogando beach tênis, correndo. Então, praticamente mudou a minha vida. E também o meu ver em tudo isso. Porque a gratidão a Deus, eu agradeço todos os dias pela manhã por Ele me dar um coração novo e a oportunidade de viver, porque eu falo, se Ele tivesse me levado, né? Você está preparado? Minha mala está pronta, eu sei da minha salvação, a mala está pronta, mas está pronta para mim, mas para Ele não está pronto ainda, né? Eu tenho para fazer ainda nesta terra para o Senhor. E você pôde, depois disso, né, presenciar aí o nascimento de mais um netinho. Quanta coisa aconteceu, meu né? Deus, isso aí vivenciando aí o cuidado alegria com os filhos, com os netos. Sabe, hoje eu estava comentando com o Vinícius sobre essa questão da gratidão. O quanto nós precisamos ter a gratidão todos os dias no nosso coração. Porque se você for pensar, acordar é um acordo de vida, é um presente que o Senhor nos dá. Tantas coisas, a vida não nos pertence. Não. E no Salmo 91, no Salmo 90, Moisés, ele escreve esse salmo,
E ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. E ele está falando isso da brevidade da vida, porque a gente não tem o controle, nós sabemos que talvez nós vamos acordar ou talvez nem acordar. Quantas pessoas vão dormir e não acordam, acordam e não dormem mais nessa terra naquele dia. E a gente percebe o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então não é uma sequência de apenas de bons acontecimentos e boa sorte, mas a gente vê a digital do nosso Senhor, o cuidado do nosso Pai Celestial em tudo isso. Isso é uma vida com Deus, né? Fala. E eu vejo assim, lá atrás, aquela oração, naquele momento, não de desespero, mas sozinho, Senhor, acrescenta os meus dias sobre essa terra. Amém. Então, ele ouviu a minha oração, chegou direto ao trono do Pai. E os meus dias estão aqui, ó. Eita, glória a Deus. Maravilhosamente. Amém, que bênção, né? Então, eu quero agradecer, Samuel, por você estar aqui nesse dia, né, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua história com Deus. Eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um momento também de dificuldade, talvez na área da saúde, talvez em outra área da sua vida, o mesmo Deus que trabalhou no coração do Samuel, ele está hoje trabalhando por você. Então, não desista de crer. O Senhor, ele tem suas formas de agir. Talvez nós não vamos entender, talvez não, na verdade nós não vamos entender todas elas, mas uma coisa é fato. O Senhor continua sendo o mesmo, que cuida de coisas pequenas e grandes para aqueles que nele confiam. Amém? Amém. Samuel, eu queria que você deixasse aí um recado para alguém que talvez está passando por um momento delicado também de saúde, assim como você. O que você deixaria para essa pessoa hoje? Eu deixaria, primeiramente, fé. A nossa fé tem que ser inabalável. E a certeza de quem está ao seu lado. Porque jamais ele vai te desamparar. Amém. Amém? Glória a Deus. E é isso aí. Se você puder, nos ajude a compartilhar essa mensagem de fé e esperança com alguém que você conhece. Você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira delas é deixando aí a sua curtida, porque o seu comentário, quando você deixa isso, as plataformas entendem a relevância desse conteúdo. E a segunda é compartilhando isso. Acredite, hoje mesmo alguém está precisando ouvir essa mensagem. E talvez seja você que está precisando ouvir essa mensagem. E eu quero dizer para você que o Senhor está com você e Ele tem para você um novo começo. Que o Senhor te abençoe. Obrigada, Samuel. Amém. E até o nosso próximo episódio de Novos Começos.